doutora Alessandra está aqui comigo para dizer para você não se ficar focado no câncer e se esquecer do coração. Né, doutora? Que foi o que eu falei. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Por que eu estou te dizendo isso? Porque as últimas pesquisas revelam que as mulheres brasileiras, elas estão morrendo mais por conta de problemas cardíacos, ou seja, de infarto, do que de câncer, né, doutora? Sim. Doutora, o que é isso? Estresse? O estresse contribui, né? Ele não é a única justificativa, né? Mas ele contribui sim para isso. Lembrando que a doença que mais mata hoje são as doenças cardiovasculares, que incluem o infarto, o AVC, né? E que 80% dessas mulheres que morrem poderiam ser evitadas se fizessem prevenção de forma eficaz, né, rotineira, como também faz com a sua ginecologista, por exemplo. Doutor, esses dados são dados só do Brasil ou no mundo inteiro estão morrendo mais do coração, morrendo mais do coração, como a gente fala? Do mundo inteiro. A doença cardiovascular mata até hoje cerca de 17 a 18 milhões, né, Meu de Deus mortes. Do céu. E a maioria é mulher? Não é a maioria mulher. O que a gente percebe hoje é que a mulher infarta mais do que antigamente. Certo. Né? E aí tem os seus reais motivos, né? Primeiro que nós, mulheres, perdemos o efeito protetor, né, do hormônio, o estrógeno, e aí aumenta o risco de infarto. A gente equivale ali junto com o homem. Tem o mesmo risco de infartar que um homem. Isso depois da menopausa? Isso depois da menopausa. Porque a mulher hoje, ela tem a vida de casa, né, para tomar conta, e tem a vida fora de casa do trabalho. Ou seja, já existe um desgaste físico mesmo que pode causar alterações. Exatamente. Como ela contribui, né, fortemente na parte financeira da família, ela acaba também não só tendo o trabalho fora, mas o trabalho dentro de casa ainda se mantém. Doutor, uma das coisas que chama a atenção é que quando nós falamos, por exemplo, da prevenção do câncer de mama, isso é algo que é incentivado pelos médicos, até pela sociedade mesmo, sim, de modo geral, né? Assim como se fala para o homem do câncer de próstata. Mas não existe um incentivo para a prevenção de doenças cardíacas. E ele existe. O exame periódico, ele pode não coibir 100% a possibilidade de um infarto, mas ele pode reduzir esse risco, doutora? Sim, por isso que mais ou menos, definitivamente foi em 2000 que a Organização Mundial do Coração, né, decidiu fazer esse Setembro Vermelho, onde nós estamos hoje, para fazer orientação e prevenção de doenças cardiovasculares. Essas doenças podem sim ser evitadas desde que feito o diagnóstico precoce. E isso a gente faz uma rotina, numa consulta rotineira anualmente. É isso que tem que ser feito, atuar na prevenção daquilo que leva à doença, que leva à morte do coração. Dentre ela, a principal, a doença do infarto. Doutora, o fator hereditariedade também contribui muito? A pessoa que tem um problema no pai ou a mãe tem que fazer o exame ainda com maior rigor e menos tempo de intervalo? Sim, essa pessoa que tem a genética na família, especialmente a genética de característica precoce, tem que ficar o alerta, né? É importante fazer o seu periódico e fazer mudança de estilo de vida. Manter isso é uma confirmação que você pode vir a desenvolver a doença em uma fase mais tardia e não na forma precoce, como tem acontecido ultimamente. Doutora, e a causa maior de infarto é bebida e cigarro? Ou não existe uma regra para isso? A gente sabe que quem fuma hoje tem maior risco de infartar, porque o cigarro ele causa uma alteração da célula que recobre o vaso. Ela modifica e ela vai captando mais gordura para entupir aquele vaso. Então, por isso que quem fuma é um fator de risco sim para infarto. O álcool também predispõe a um infarto, porque ele aumenta a pressão, ele aumenta a frequência cardíaca, né? Reduz vários metabolismos e também leva a um infarto. O que gera um infarto em si são as coisas que são modificáveis, que vão formar aquela placa de gordura, tá, dentro do vaso, e o vaso vai ficando estreitado, estreitado, estreitado até uma hora que ele oclui, ele fecha e não irriga, não tem passagem de nutriente para o músculo do coração. Doutora, e a má alimentação, a comida, essa gordura, quando fala da gordura que entope, tem a ver com a gordura que a gente ingere mesmo, que causa o colesterol alto, por exemplo? Sim. É a mesma gordura? É a mesma gordura. A gordura que a gente se alimenta, que não é adequada, que é uma molécula grande, que é difícil de quebrar, associada a fatores como o sedentarismo,
E a genética, e o tabagismo, e o diabetes, Jesus a amado. obesidade, né? Tudo isso contribui para ela ir lá se acumulando de uma forma mais precoce, né? E fechar, levando ao infarto. Então, tem que se alimentar de forma adequada. Agora, doutora, se eu faço o exame, se eu tenho essa vida desregrada, mas eu faço um acompanhamento a cada 1 ano ou 6 meses, é possível detectar que esses vasos estão se fechando por conta desses problemas? Isso é uma maneira de prevenir mesmo e daí tentar ir mudando esses hábitos? Sim, é importante esse fato que você mencionou, né? Eu faço todos os meus exames, mas não mudo de estilo de vida. Daí não adianta, né? Também, ele está pedindo, né, doutora, para ter um problema. É complicado, mas a gente ainda assim consegue fazer uma captação de uma forma precoce. Às vezes o paciente faz o exame hoje, se ele mantém um risco de vida, ele não muda o risco que ele tem de infartar. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas não levam muito atenção. Eu sou pré-diabético. E o outro fala, eu sou diabético. Então, o que é um pré-diabético, doutora? Um pré-diabético é quando ele tem já indícios, sinais de alerta, através de exames clínicos e físicos, né, laboratoriais, que ele está com um nível de açúcar elevado no sangue. Certo. E esse... não é o índice de diabetes ainda, mas está ali caminhando para isso. Exatamente, está caminhando para isso. A gente tem que atuar com agressão, com rapidez, para ter um resultado melhor. Mas esse paciente, às vezes, que é classificado como pré-diabético, ele se acha melhor porque ele não é diabético. Mas ele tem o mesmo risco de infartar. Então, o pré-diabético e o diabético têm o mesmo índice de infartar do que uma pessoa que não é diabética, por exemplo. Doutora, eu estou tentando lembrar onde que eu vi essa pesquisa, mas não, é porque quando morre uma pessoa mais jovem com problema cardíaco, tipo jogador de futebol, essas coisas, a pessoa fala, nossa, mas era um atleta e era jovem, ou quando morre um adolescente. Eu vi em algum lugar que quanto mais novo, o risco de morte é maior. É verdade isso? É verdade. Por quê, doutora? Porque os vasos do coração ainda são novos, não são tão resistentes e não tem a capacidade de fazer uma formação nova de vasos. É como a árvore, que eu costumo lembrar, né? A árvore nova, se vem uma chuva forte, um temporal, acaba derrubando, porque as raízes são muito rasas. E a árvore mais antiga, mais velha, né, ela tem raízes mais profundas, exatamente. Então, tem a capacidade de fazer formação de novos vasos e suprir aquela obstrução que aconteceu naquele momento. Então, por isso que o infarto no jovem, ele se torna, de certa forma, mais grave. O risco maior. O risco é maior de morte mesmo, né, do que no idoso, por exemplo. Agora, doutora, é uma fatalidade quando uma pessoa que faz todos os exames, está bem de saúde, morre do coração, como a gente, porque o leigo fala que morre do coração, né, doutora? Morre do coração? É uma fatalidade ou pode ter alguma doença associada que não se sabia e não foi detectada no exame? Na maioria dos casos, tem alguma doença que não foi detectada, uma doença autoimune, uma doença de alteração anatômica que não foi notada antes. A maioria tem alguma doença que pode levar a um tipo de arritmia grave. A maioria sim tem. E doutora, você acha também que a mulher ela é mais suscetível ao infarto, até por conta do estresse mesmo? O nervoso pode fazer a gente infartar? A pessoa fica nervosa demais ou toma um susto? O estresse é o estupim. Tem várias coisas aí que é interessante saber. Nós, mulheres, temos o vaso mais estreitinho que os homens, por exemplo. Então, isso já é uma coisa que eles têm mais vantagem que a gente. Eles têm a genética maior para infartar, mas quando nós entramos no período da menopausa, nós ficamos nivelados. Então, temos o mesmo risco de infarto. Quando eu tenho uma emoção muito forte, é um índice pequeno, mas 90% desse índice, de até 1% das mulheres, podem ter uma síndrome do coração partido. Quando a gente tem uma emoção forte, uma perca na família, por exemplo, um estresse no trabalho, né? Não almejou aquilo que estava pensando, isso pode levar a um infarto, mesmo tendo as coronárias normais, por exemplo. E isso é mais típico na mulher do que no homem. E doutora, tem muitas pessoas que confundem, esse negócio de internet para doença eu acho uma desgraça, porque a gente quase tem até uns memes que às vezes colocam lá, que basta você ver, você está com uma gripe, mas dependendo do que você vê lá, você pensa que está morrendo de pneumonia. É um problema esse negócio de ficar querendo consultar a doença na internet, mas é que eu estou me lembrando aqui, que por exemplo, tem lá, se você consultar infarto, tem lá uma lista de coisas que você sente quando você está infartando. Por exemplo, é porque eu fico apavorada com essas coisas, se eu lembro. Por exemplo, a dor do lado direito é quando vai ter um infarto.
Ou então, o que mais que tem, que eu já vi? A dor do lado direito, a dor de estômago, e daí eu vejo lá, o coração é do lado esquerdo e diz que dói do lado direito. Começa a doer o pescoço. Esses sintomas, é uma bobagem a gente atentar isso? Não, não é bobagem. O infarto, ele vem com sintomas bobos mesmo. Tá certo esse negócio do lado direito mesmo? Acomete mais o lado esquerdo do que o direito. Ah, tá vendo? Isso. Não é o lado direito, tá vendo? Eu já vi isso. Pode acometer mandíbula, né? Pode ser uma leve tontura, pode ser uma fadiga, um cansaço, pode ser sintomas bobos, na verdade. Então, o importante não é só fazer a busca, né? Você pode fazer a busca para ter uma orientação ali, um esclarecimento mínimo. Tá. Mas quem define é o profissional, porque a mulher tem sintomas diferentes, o paciente oncológico tem sintomas diferentes, o idoso tem sintomas diferentes. Mas daí, como são sintomas muito parecidos, ninguém vai ao médico porque teve uma tontura uma vez na vida ou uma dor do lado esquerdo, né, doutora? Ninguém. Você não é uma coisa que é todo dia, o que você vê que está acontecendo sempre. Não é uma coisa que a gente vai corriqueiramente buscar. Em um pronto-socorro, nós até recebemos alguns pacientes com essa dúvida. Eu estou com uma dor no estômago que não passa e, de repente, a gente vai fazer um eletro, é um infarto, por exemplo. Né? Comumente a gente recebe esse tipo de pessoas, mas essas pessoas normalmente são aquelas que não fazem uma prevenção, que não vão ao médico de rotina, né? Aquela que foi no médico... teria algum indício. Exatamente, já teria algum indício antes. Existe um estudo canadense e americano que demonstra que quando a mulher, por exemplo, vai infartar, ela começa a ter sintomas inespecíficos até um ano antes. Quer dizer, ela fica mais cansada, mas ela acha que é da rotina, do dia a dia, que é do estresse, e já é um sinal de alerta lá atrás. Então, tem que se atentar a esses sintomas simples, como que você está falando. Mas é aquela história, né? Que a gente fala com todos os profissionais aqui, eles falam pra gente também. Se você fizer a prevenção, a possibilidade de você cortar o mal pela raiz, seja qual for a doença, é muito maior, né, doutora? Muito maior e é o melhor remédio, né? E, doutora, você aconselha 6 meses ou 1 ano? Para quem não tem problema, não tem incidência na família, nada disso? 1 ano. 1 ano é o suficiente? É o suficiente. E a partir de que idade, doutora? Olha, cada vez mais a sociedade implementa que o adolescente tem que fazer a prevenção de forma precoce, né? Então, hoje, não só pela cardiologia, também pela urologia, por exemplo, é necessário ir ao acompanhamento médico para ter liberação de atividade física, que é o mais importante de tudo. Quem faz atividade física ajuda ainda mais na prevenção de doenças, né? Como hipertensão, diabetes, doenças que levam ao infarto, né? Que Mas uma coisa importante que a doutora falou é você ter autorização para praticar exercício. Exatamente. Semana passada nós tivemos aqui um personal training que ensinava algumas coisas de crossfit e ele mesmo dizia, eles não aceitam na academia uma pessoa que não tenha a avaliação cardiológica. Por quê? Porque você já quer chegar, fazer um exercício como esse, que é uma junção de vários exercícios, intensa, que é uma coisa muito intensa, e se você não tem uma autorização médica para isso, você corre o risco de morte mesmo, como nós já temos visto, né, doutora? Sim, muitas vezes. Então é aquela história, os extremos não fazem bem de jeito nenhum. Você começar a fazer exercício porque você quer, porque eu quero emagrecer, ou sei lá o que você quer, mas quer ficar, né, com o corpo considerado perfeito, e do seu jeito, sem uma orientação médica, pode matar. Em contrapartida, tem o outro extremo, que é você não fazer nada, que também pode ajudar a desenvolver o problema sério. O equilíbrio é o ideal, né, doutora? É o ideal. E buscar os especialistas ideais para que você realmente tenha qualidade de vida e para que você evite doenças que são evitáveis, né? Sim. Porque a gente encara as doenças cardíacas como uma fatalidade, né, doutora? A gente nunca encara como algo que pode ser prevenido. Diferente, por exemplo, do câncer, quando você vai fazer o exame. O câncer também, se bem que muitas pessoas, mas algumas coisas que falam, o câncer no estômago, se você comer não sei o quê, então você tenta ter uma vida mais regrada. A gente nunca pensa isso com relação ao coração. É menos falado dessa necessidade. Sim. Porque, se ele quiser parar, ele para. Não é assim, né, doutora? Tem um motivo para ele parar. As pessoas esquecem que o coração, ele trabalha 24 horas por dia. Sem descanso. Sem descanso, antes de você nascer, né? E ele precisa de cuidados. Ele precisa de cuidados, esses cuidados devem ser intensos, deve ser atividade física, deve ser uma alimentação e com orientação de um especialista. Sempre. É na prevenção que a gente evita. Evitar 80% das causas de infarto em mulheres é muita coisa. Nossa, a gente pode mudar muito essa estatística.
Ô, doutora, o coração cansa, você falou agora que começa a bater, então a pessoa que muitas vezes tem quase 100 anos aí, se para porque parou porque cansou mesmo? Na verdade, o que existe na fase, né, do idoso não é só o músculo que para de trabalhar. Existe um feixe elétrico que conduz a eletricidade, né, que é da junção da força do coração com o batimento do coração, que vai como se fosse perdendo a bateria. Vai cansando mesmo. Usou bastante, vai cansando. Mas isso não tem como prevenir, né, doutora? Não tem algo que se faça que a maquininha Isso nos idosos, a gente faz os exames de rotina, faz um Holter 24 horas para ver se tem essa falha nessa batida do coração, se ele passa um tempo maior sem bater e depois volta como um mecanismo de defesa. Isso a gente faz de forma preventiva. Dá para prevenir também. Saber quando vai acontecer. Quem dera, né, doutora, que fosse possível. Aí não dá. Ainda não dá. Não. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora Alessandra para você. Ela está sempre aqui com a gente. Muito bom quando você vem, viu, Alessandra? Obrigada. O site da doutora, lá tem mais informações também. ghealth.com.br, está aqui na tela para você. G2Health.com.br. E tem os telefones também. É legal lá no site você entrar, porque lá no site tem realmente artigos que vão te orientar. Que não é aquela coisa da busca, não. Que você vai ter a informação mesmo necessária para você até saber o que você precisa fazer para ter uma qualidade de vida melhor e para evitar problemas cardíacos. E você pode marcar a sua consulta também com a doutora pelo telefone 3294-5592 97282-9922. Obrigada, viu, Ale? Volte sempre. Mais uma vez.